Ei, Sandrinha. Ei, Marisa. Vamos chegando. Ei, Laila. Bom te ver por aqui. Quanto tempo? Ei, Cláudia. Como estás? Como vocês estão aí? Frio, moderado, quente? Até que hoje parece que está um dia mais quentinho, né? Pelo menos para quem é da região aqui, da zona da mata. Ei, Márcio, tudo bom? Seja bem-vindo. Todo mundo já pegou um copo d'água aí? Então, eu estava na última live, falei sobre relacionamentos, né, na visão sistêmica. E mais uma vez eu trago isso aqui para que todo mundo, né, quem não tem ainda contato com esse olhar sistêmico, que é algo muito simples. O olhar sistêmico é o olhar para a natureza das coisas, né? Como elas são. Não tem nenhuma ligação com qualquer dogma, religião. Tem uma certa abordagem filosófica também, que pega elementos lá da psicanálise, né? Da teoria do script, da teoria do primal, umas técnicas que o Bert Hellinger trabalhou e foi associando também, né, a essa percepção sistêmica. Mas é muito simples, é como a gente olhar o rio correndo, né, por força da gravidade na direção do mar. A gente não vê rio nenhum subindo montanha, né? A gente sempre vê o rio descendo. Mesmo que pareça que está tudo plano, o rio está sempre correndo para o nível do mar. E assim somos nós também, né? Na nossa família, no nosso sistema familiar. A gente vem depois dos que nos passaram a vida, os pais, que vieram depois dos avós, bisavós, enfim. E os nossos filhos também são como a água do rio que está seguindo para o mar. Quando a gente percebe que há um movimento do rio, desse rio que somos nós, né, querendo subir a montanha, a gente percebe que tem um desgaste muito grande de energia, de força, né, e a vida não flui, de fato. Então, na última live eu falei sobre essas relações entre pais e filhos, né, do ponto de vista sistêmico e outras abordagens. E hoje eu vou falar aqui o essencial, né, que pelo tempo que a gente tem, sobre casais. É um tema muito relevante, eu acho, né? As pessoas procuram muito as terapias, enfim, em função do desenrolar da vida como casal. E quando a gente fala casal, a gente está falando masculino e feminino, né? Não homem e mulher. Porque essas polaridades, masculino e feminino, elas estão presentes em todos os seres humanos. E num casal homoafetivo, enfim, em todas as formas de amar, né, e de união entre duas pessoas. Às vezes podem ser até mais pessoas, né, como a gente vê a poliafetividade também.
Mas na nossa cultura, né, até o que tem mais força como um padrão, vamos dizer assim, da repetição que vem de longa data, né, das ideias, das crenças com as quais a gente é vinculado, é essa figura do homem e da mulher. E que gera, muitas vezes, vários tipos de preconceito também, né? Quando as pessoas não seguem essa forma de ser, meio que pré-estabelecida. Mas o que a gente tem que olhar, na verdade, são as polaridades, né? E não a figura do casal em si sendo homem e mulher, né? Sendo mulher e mulher, homem e homem, enfim. Isso são as formas de expressão do amor. E o amor, repetindo aqui, como eu disse lá na outra live, não é um amor, não é esse amor romantizado, não é afeto. Né? Amor é a força viva que está presente em tudo, absolutamente tudo. Então, tudo faz parte, tal como é. Né? Tudo está certo como é. Certo não nesse sentido do julgamento que alguma cultura, um conjunto de crenças estabelece como sendo certo e errado, mas certo no sentido do todo. Né? Se existe, é porque tá de acordo com o todo. E se for excluído porque não está de acordo com uma consciência que está baseada em certos valores, isso representa uma exclusão. Né? Se não tiver de acordo e não puder fazer parte, é uma exclusão. E isso a gente vê acontecendo desde que o mundo é mundo. Né? Em todos os lugares, todas as famílias, a gente vê muito disso acontecendo. E as relações entre casais são esse, vamos dizer, esse palco de encenação, né? Desses conteúdos aí que vêm desde a nossa infância, desde a nossa vinculação lá com a família e com os pais. Né? Então, o que a gente pode trazer como sendo essencial, assim, quando a gente olha para uma relação entre duas pessoas, uma relação afetiva, uma relação, enfim, onde duas pessoas se uniram, né, e estabelecem ali uma relação. Então, a primeira coisa que é essencial disso é que as pessoas se atraíram, né? Ou seja, algo que falta a uma daquelas pessoas, ela encontrou na outra. E não é uma coisa consciente. Eu olhei para aquela pessoa e sei exatamente o que ela tem que me falta. Não, é uma atração como uma química mesmo. Né? Ou seja, quanto mais aquela pessoa tem o que o outro precisa, mais forte é a atração. Então isso é essencial. Né? Ninguém foi, a não ser em certas culturas onde os casamentos são arranjados, né? Que não é o nosso caso aqui na nossa cultura ocidental. Mas quando você valida isso, né? E que você está com alguém porque tem uma parte que é sua, uma parte que é do outro ali. E houve essa atração, essa aproximação em função dessas cargas que têm diferentes frequências. Né? E, claro que a gente olhando assim, de um ponto de vista mais amplo, um relacionamento não é uma coisa assim que você fala, eu me relaciono, eu me uni a uma pessoa para dar certo. Né? Porque o que é dar certo também? Isso é um conceito muito amplo e em cada cultura, em cada consciência grupal, isso
está ligado a crenças e valores, né? Então as pessoas, quando olham para isso, e podem olhar para isso e perceber que um relacionamento é para somar, né? É para se sentir melhor, se sentir mais feliz. Bom, e aí vem a pergunta, poxa, mas eu não me sinto feliz, eu tenho um casamento, um relacionamento, eu não me sinto feliz nessa relação. E, naturalmente, né, tem um movimento de olhar para o outro, né? Por que eu não me sinto feliz na relação olhando para o outro? Então, o outro não me dá isso, o outro não é assim como eu gostaria, o outro tem essa característica que é difícil para mim. Mas quando você olha para o essencial, você percebe, então, por que eu me atraí para essa pessoa, né? O que ela espelha para mim que é meu, que está aqui. E se é algo difícil, doloroso, é o outro que causa em mim essa dor, ou ele só mostra para mim essa dor, né? Através dele eu entro em contato com uma dor muito antiga e que eu coloquei lá debaixo do tapete e tentei blindar isso, né? Então isso também me parece essencial, né? Que cada um possa olhar para as suas relações mais antigas, né? As relações com os pais. E nas constelações a gente sempre traz isso, né? Essa análise do sistema, quer dizer, o que aconteceu naquela família que impactou aquela família e alguns conteúdos ficaram associados a questões muito difíceis, né? A questão da sexualidade, questão financeira, profissional, enfim. Então, o que aquela pessoa com quem eu me relaciono, o que ela traz que falta ao meu sistema, né? Por que a gente fala o meu sistema, ou o nosso sistema? Porque, primeiro, no seu corpo, se você for ver lá, assim, biologicamente, 50% é o pai, 50% é a mãe, né? E as cargas, né, as memórias, que são atemporais, de tudo que aconteceu nesse sistema, sobretudo lá dos bisavós para cá. Tudo isso também está presente em nós, né? Cada filho chegou num determinado momento onde aquelas cargas estavam ali disponíveis, enfim, aqueles conteúdos, e pegou como um script, porque daquela forma você poderia ser visto, ser sentido e também sentir que pertence e que pode fazer alguma coisa pelos seus pais, né? Naquilo que lhes faltam e que eles são frágeis. E então, quando a gente olha através desse lugar, a gente vai deixando de olhar para os outros e olhando para a gente, olhando mais para dentro, né? Porque eu ainda tenho necessidade de vivenciar certas dores num relacionamento, né? Para onde isso me leva? É claro que não é uma pergunta, não é pergunta e resposta, né? Ou seja, para que isso? Né? Isso tudo está a serviço de alguma coisa. Então, se eu tenho uma dificuldade na relação que leva para uma agressividade, um abuso, enfim, quem foi abusado? Quem é esse, quem é essa que foi abusado em algum momento? Porque, pelo que a gente percebe, os abusos, vamos dizer assim, abusos morais, abusos físicos, né, que aconteceram lá na primeira infância, na maioria das vezes eles traumatizam a pessoa, né? Eles provocam
é um mecanismo arcaico de sobrevivência mesmo, né? Quer dizer, aquela criança, em algum momento que ela vivenciou uma situação muito difícil, é como se ali acabava, ali era o fim da linha. Então, para não ficar aquela fixação na morte, né? Tudo acabou, a psique humana tem esse mecanismo arcaico, que é a divisão psíquica. Então, uma parte traumatizada, que é aquela que vivenciou o trauma, que achou que ia acabar tudo, ela é como que congelada, né? Encapsulada, e é no corpo, não é num espaço virtual da mente, é no nosso corpo. E aí uma parte, que é essa que seguiu para além daquele momento, daquele acontecimento, é uma parte saudável, né? Que a gente chama de uma parte saudável. O Franz Ruppert, lá, um alemão especialista em traumas, né? E também é constelador, e também estudou com Bert Helling, enfim. E ele traz no livro Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos. Ele traz muito dessa abordagem do trauma. Quem quiser se aprofundar mais, esse livro é muito bacana, né? Esse livro e outros que ele tem também. Então, são 3 partes, né? Então, uma dessas partes é que a gente chama de a parte de sobrevivência, ou as estratégias de sobrevivência, como a gente conseguiu manter essa distância dessa parte saudável com essa parte que ficou traumatizada, né? Para que ela nunca aparecesse na cena, né? Como se a gente pudesse olhar assim, a sombra que fica mascarada em cada um. E o outro, né, o parceiro, a parceira, de fato é quem vai espelhar para a gente essa sombra. Então, se você só olha para o outro e atribui a responsabilidade ao outro, você perde a oportunidade de olhar aquilo em você e curar isso, né? Ou seja, existem vários caminhos, formas de se curar isso. A constelação familiar é uma dessas formas, né? Um desses caminhos. E de fato, essas dores muito profundas, elas só podem ser, quer dizer, essa energia, né, que está ali aprisionada, encapsulada, ela só pode ser liberada quando você vivencia, quando você dá voz a ela, quando você sente ela e onde você sente ela. Não é aqui, na cabeça, não, é no corpo. O corpo, ele sempre fala a verdade das coisas. E então, quando esses sentimentos eles podem vir à tona, né, num caso, por exemplo, de um atendimento terapêutico, uma constelação, enfim, a pessoa entra em contato com isso. E aí essa energia ela é liberada no corpo. Muitas vezes, tremores, choros, suor, né? A gente percebe até no trabalho das constelações, as pessoas, quando já chegam num determinado momento lá do trabalho, as pessoas elas sentem até muito calor, né? Suam, transpiram. Por quê? O que estava congelado, encapsulado, através desse contato, movimentou e gerou muita energia. Então, por isso, o calor é um bom termômetro aí do trabalho. Muitas vezes a gente começa um trabalho e percebe que há um gelo, né? Uma coisa quase que gelada nas pessoas que estão ali trabalhando, que estão ali representando, ou nas individuais também. O terapeuta percebe isso, né? E a própria pessoa também. Então, quando cada um pode olhar para si e
sentir aquilo que é próprio seu, né? Há um movimento diferente, ou seja, duas pessoas que estão se relacionando, estão trazendo essas dinâmicas lá com os pais, né? Com a mãe, daquilo que não recebeu, daquilo que não pôde receber, a criança não pôde tomar, não pôde receber, ficou magoada, ficou aborrecida, traumatizada, enfim. Quando essas questões estão sendo projetadas nos parceiros, acaba acontecendo um movimento mesmo assim, alguém precisa muito receber, né? E alguém também se sente de alguma forma confortável dando, não quer receber nada, quer dar, quer dar, quer dar, porque assim se sente maior, né? De alguma forma se sente inocente, né? Porque olha, tá vendo? Sou eu que sempre resolvo suas coisas aí, eu sempre tô dando e você não me dá nada. Então essa pessoa vai ficando cada vez maior, né? E credora. E aquela pessoa que vai recebendo como uma criança, vai ficando pesada, vai ficando devedora, endividada, até que ela não consegue mais suportar esse lugar, né? Porque se apequena de uma tal forma que não consegue nem olhar para o outro mais, não, quer dizer, não se veem mais como iguais, né? O Bert Hellinger fala muito desse, ele traz esse termo, ele fala do amor míope, né? A paixão como um amor míope, tem essa miopia, ou seja, é uma artimanha da própria natureza, né? Quer dizer, se você, rolando essa química com uma pessoa, já descortinasse tudo aquilo que aquela pessoa vai espelhar para você e vai te incomodar, você ia sair correndo. E uma das funções, né, biológicas até da psique humana é garantir a próxima espécie. Então isso é uma força que atua, a próxima espécie, a próxima geração, né, ou a continuidade da espécie. É uma força que atua inconsciente em cada um, né? E então, esse momento da paixão, quando a gente está totalmente inebriado pelo outro, ele é fundamental, até do ponto de vista biológico da procriação. Com a convivência, cada um vai vendo mais do outro nele mesmo, né? Quando no início a gente vê muito da gente no outro. O outro está espelhando para a gente tudo aquilo que a gente aguardava, né? Receber. E, sobretudo, desse aspecto da nossa relação com a mãe, né? É um aconchego, é uma coisa que a gente quer se fundir com aquela pessoa. E na convivência ali, à medida que cada um vai se mostrando mais, você vai vendo mais do outro. E aí as dificuldades começam a aparecer, né? O outro também vai vendo mais de você, em você. E as dinâmicas do casal vão ficando mais evidentes, né? Em alguns mais, outros menos. Por isso a importância de cada um poder olhar para a sua biografia e ver aquilo que lhe faltou, o que lhe falta e que está projetado no outro, como se o outro tivesse todas as condições e a obrigação de te dar aquilo, né? Ou seja, como uma criança mesmo, que continua esperando receber aquilo que não pôde receber com os pais. Então esse trabalho e esse aprofundamento, esse autoconhecimento, né, ele vai levando a relação para um outro lugar. E isso também não quer dizer que é a garantia de que a relação vá durar. Não, pode ser até pelo contrário. Pode ser que muitas vezes, indo para um lugar de cada um se apropriando do que é seu e se olhando como iguais, pode vir realmente a percepção de que, olha, agora eu entendo o que essa relação estava a serviço. E essa carga, né, que
que era essa diferença de polaridade tão grande que gerava aquela atração tão forte, ela já não se faz mais presente. Então as pessoas nem têm muita ressonância mais de estarem juntas. Mas elas podem seguir adiante para outros relacionamentos, né? Viver relacionamentos com mais prazer, com mais leveza, né? Porque elas simplesmente excluíram alguém ou foram excluídas e saem magoadas e aborrecidas com aquilo, então vou procurar alguém para tamponar o meu buraco, né? Mas é um olhar mais maduro. E pode ser de fato que a relação vá para um lugar também com menos dessa carga, né, mais densa, e o casal desfrute de outras dinâmicas aí, né, que somam mais ao invés de trocas mais positivas, né, do que as trocas negativas que muitas vezes elas acontecem também entre pessoas, né? Um faz uma coisa que machuca o outro vai lá e faz algo que machuca o outro mais ainda e fica essa troca. Isso mantém a carga, mas por um preço muito alto. Então, quando a gente está olhando para isso também, né, já que eu falei sobre essa possibilidade de uma separação, já que tudo é passageiro na vida, mas quando isso se faz de forma que você valide a relação que você vivenciou, pode ficar mais fácil, né? Mais tranquilo de estar e pode estar mais aberto para novos relacionamentos, né? Então é importante validar cada pessoa que passou pela sua vida, mesmo aquela pessoa por quem você ainda nutre uma mágoa, né, muito grande, de que te fez algo, que te machucou, né? Quando você pode olhar para essa ferida que foi causada, mas não mais culpando, responsabilizando o outro totalmente por aquilo, né? Quando você pode também reconhecer o seu 100% naquilo que você se envolveu com aquela pessoa, você libera o outro e se libera também. E valida aquilo que você viveu, né? Porque nesse momento agora, eu só estou aqui agora, né, falando aqui com vocês e tudo mais, porque tudo que veio antes disso me trouxe aqui. Então, como eu posso não concordar com aquilo que aconteceu comigo antes, é como se eu estivesse falando assim, não, está errado, então eu estar aqui, eu nem deveria estar aqui, ou talvez eu não deveria nem estar vivo, né? Porque vai saber se não foi por conta daquele acontecimento lá, inclusive, que a vida pôde seguir adiante. Se tivesse sido de uma forma diferente, talvez a gente não tivesse aqui presente. Então, o Bert fala desse amor míope, né? E o amor à segunda vista, que seria esse amor onde você vê o outro e concorda com o outro como ele é. E aquilo tá bom para você, porque você também concorda com você como você é. E o outro pode concordar com você como você é. Mas para que a gente possa concordar com a gente como a gente é, não tem como escapar também da concordância com os pais. Concordar com os pais como eles são. E reconhecer que o que você recebeu foi o que foi possível para eles te darem, né? E que eles te passaram o mais importante, quer dizer, eles prestaram o maior serviço à vida, tendo passado a vida adiante para você. Eles foram tomados ali por uma força e a vida se fez presente através de você. Depois, em seguida, eles ainda te deram mais do que isso, fizeram funções de pais, muitas vezes não fizeram de uma forma, quer dizer, ficaram lacunas nisso aí, mas foi o possível para eles.
Se você olhar lá como foi para eles, lá com os pais deles, certamente foi bem mais difícil, né? Então, nesse amor à segunda vista, é onde realmente leva para um lugar de mais maturidade, onde as pessoas de fato se respeitam, né? E fica um ambiente mais saudável, com toda certeza. Não são mais crianças ali se debatendo, né, de forma inconsciente, tentando resolver aquilo que não foi resolvido lá atrás. E uma coisa interessante também que o Bert traz, né, essa coisa que ele fala o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. O que é isso? Muitos de vocês aí que são consteladores ou que já tiveram contato com isso sabem do que eu estou dizendo. Então, muitas vezes, vou trazer um exemplo, né, ao invés de teorizar a coisa. Imagina lá, né, num determinado núcleo familiar, uma mãe ficou muito aborrecida com o pai, né, daquele filho lá, enfim, daqueles filhos. E ele estava projetando muito também do que ela trouxe lá com o pai dela, enfim. E isso ficou confundido, a figura do pai com o marido, né? Então aquela criança vendo a mãe fragilizada, com muita dor, também passou a olhar para aquele pai, para aquele homem, né, que é o pai dele, o pai dela, da criança, como a mãe olhava, né? Então é como se, olha, em lealdade à minha mãe, em solidariedade a ela, eu não posso tomar o meu pai, né? Quer dizer, metade em mim vai ficar em suspenso aqui, até que um dia, quem sabe, eu possa preencher isso, né? E certamente vai ser através de um relacionamento, e vai ser meio desastroso, com certeza. Então é o que a gente fala, o filhinho da mamãe. Por quê? Ele, quer dizer, a melhor mulher do mundo para ele é a mãe. Não pode existir uma mulher melhor para ele do que a mãe. E ele não vai se separar da mãe nunca, né? Porque como eu posso ir para a minha vida e ter outros relacionamentos e deixar minha mãe aqui, pobrezinha, né? Eu tenho que ficar ao lado dela. Como se a mãe fosse, é como se estivesse cuidando até da criança ferida da mãe, né? E geralmente esse filhinho da mamãe vai atrair, até por uma questão de polaridade mesmo, de diferença de carga, vai atrair uma filhinha do papai, né? Em ambos os casos, o filhinho da mamãe, a filhinha do papai, é aquele lugar onde assim, olha, eu vou ser um homem melhor para você, mamãe, e a filha também quer ser uma mulher melhor do que a mãe para o pai. E aí ela fica, né, cresce. E não vai respeitar homem nenhum também, porque o melhor homem para ela é o pai. Ninguém vai poder assumir um lugar de homem mesmo ao lado dessa mulher, porque ela ainda continua muito ligada ao pai. E isso, gente, não tem nada de certo ou errado, entende? A maioria de nós, se não todos, e um pouco mais, um pouco menos, também estamos nesses enredos, né? Só que à medida que a gente vai olhando e vai percebendo isso na gente, vai movimentando alguma coisa, né? É como se a gente olhasse e falasse assim, nossa, mas é mesmo, né? Quer dizer, o meu pai era só o meu pai, o marido da minha mãe, o relacionamento dos dois lá não tem nada a ver comigo, né? Eu sou fruto do amor que houve entre eles ali, aquela força que os tomou naquele momento, do sexo ali, enfim. E eu pude chegar. Então a gente vai se desmisturando e se desidentificando desses lugares. Então vai abrindo mais espaço para uma outra pessoa de fato estar presente na nossa vida, né? Como
mulher, né? Ou enfim, também não ficar nesse lugar de homem e mulher, né? Mas como masculino e feminino, né? Se a gente olhar numa relação de dois, tem as duas polaridades, uma mais presente num dos membros do casal e outra mais presente no outro membro do casal. Independente de serem homens se relacionando ou sendo mulheres se relacionando. Tá? Eu não vou entrar aqui nessa questão também. Tá? Não tem tempo e também não é essencial desse momento agora. Então, isso é importante, né? A gente perceber que uma relação, para de fato ser uma relação de casal, as pessoas precisam se olhar como iguais, né? Do mesmo tamanho. Se um estiver só recebendo e o outro só dando, isso vai desnivelando, até que o outro fica tão grande que vira mãe, vira pai, né? Porque ficou aqui desse tamanho e o outro ficou como uma criança. E, bom, o essencial que acho que cabe nesse momento, e me parece que é muita coisa, né? A gente olhar para, principalmente para quem ainda não teve esse olhar, né? Olhar para por tantos ângulos aí dessas relações, isso traz muitas vezes traz até um certo desconforto, mas é um desconforto que movimenta, né? E de fato alguma coisa acontece. E quando a gente está falando entre duas pessoas se relacionando, a gente não está falando entre duas pessoas se relacionando, a gente está falando entre várias pessoas se relacionando. Por quê? Atrás de mim tem os meus pais, tem os meus avós, né? Os bisavós, mas principalmente dos avós para cá. Tem muitos conteúdos ainda que estão exercendo uma força nesse grupo. Tá? E eles são os maiores, porque eles vieram antes. E então é importante a gente olhar também, né? Ter uma amplitude maior, olhar para o parceiro e ver que ele pertence àquele grupo, que ele traz o destino daquela família. E eu sempre costumo dizer isso também quando eu estou nos módulos, né, como professor do módulo de relacionamentos lá pelo Instituto Imensa Vida, que quando uma pessoa, quer dizer, o Bert Hellinger trouxe isso, né? Eu só estou passando adiante mesmo. Mas quando o parceiro está ainda ligado, muito ligado ao destino da família dele, quer dizer, a gente não pode lutar contra isso, a gente não tem o que fazer em relação a isso, né? Só aquela pessoa pode, de fato, olhar isso e se desemaranhar disso, né? E se desvinculando disso. Claro que isso não é uma coisa que acontece assim da noite para o dia. É um tempo, é um processo. Cada um tem um tempo, né? Então, assim, entre homens e mulheres, entre um casal, não existe hierarquia, como existe lá entre pais e filhos, né? Entre os avós, os que vieram antes. Não tem hierarquia. Ninguém chegou primeiro do que o outro, chegaram juntos. Mas muitas vezes essa dinâmica que é própria de pais e filhos, ela se faz ali na relação do casal, em função dessas necessidades que não foram atendidas lá na infância, né? Muitas vezes filhos que ficaram cuidando e ficam até hoje cuidando também das carências emocionais dos pais e não pode deixá-los, né? Então permanecem como crianças. E também não tem nada de certo ou errado nisso. É só o que é. É só para a gente olhar, né? E se a gente for perceber,
a grande maioria dos relacionamentos se faz ou se fez com essas bases, né? Isso é o que deu força, isso é o que criou o movimento. Se todo mundo já calibrado de fábrica sistemicamente, seria ótimo, mas quer dizer, estamos preparados para isso, né? Seria uma revolução. Eu não boto muita fé em revolução. Eu acho que as coisas elas vão acontecendo com a força que elas vão assumindo, né? Com os movimentos que vamos fazendo, que vão acontecendo, algo vai perdendo a força e algo vai ganhando força. Então é isso, minha gente. Eu acho que deu para falar algumas coisas essenciais aí desse tema e traz algumas reflexões, né? E agora acho que chegou a hora mesmo da gente passar para o piano essencial, né? Vamos tocar isso aí. Vamos ver, tocar, deixar isso, né? Nem deixar, mas fluir nesse lugar aí, navegar esse mar. Quem não tiver ainda com um copo d'água aí, se quiser pegar, fique à vontade. É só ligar o gravador.
Ei, Cláudia, Marinês, ei, Rita, ei, Senir, ei, Bianca, o meu barbeiro predileto lá de Passos, Luiz. Que bom, gente. A Lucinéia, tanta gente. Bom, eu não... Andréia, ei, Andréia. Bom, pessoal, eu tento aqui sempre ver todo mundo. Ronaldo Magalhães, Ana Lu, o Violinos Felizes, olha que bacana. O Vinícius Aguiar, a Cris Araújo, a Lúcia Gonçalves, a Soraya Coimbra, a Verônica, psicanalista, a Inês, minha colega lá do Imensa Vida também, de turma, né, Inês? Que bacana. Então, eu não fico assim, né? Nem olho para isso de interpretar o que foi tocado, até porque cada um tem uma interpretação, cada um sente de alguma forma, né? Mas o que eu percebi, assim, de uma nuance é que quando veio para esse sambinha mesmo, parece que traz essa coisa mesmo, né? A relação é um samba, é como um samba, é como dançar juntos, né? É como, é como dançar, como a gente dançar junto mesmo. E para dançar junto, um não pode querer ficar maior que o outro na dança, né? Cada um vai com aquilo que tem e cada um vai se arranjando com o movimento do outro. E tem que ter prazer na dança, né? Não adianta dançar só por dançar, tem que ter prazer. O Juan Garriga, que é um espanhol também, muito conhecido aí desse meio, né, das constelações, da gestalterapia, ele sempre fala também que é fundamental também numa relação o sexo bom. E outro dia eu até falei assim, até pensei comigo, poxa, mas mesmo se não houver sexo, né, por algum motivo, talvez até uma incapacidade pode acontecer, tem uma força, né, de criatividade também, que não é só no ato sexual, né, que é da criatividade, criar as coisas. Então, existem infinitas possibilidades. Então é isto, pessoal. Agradeço mais uma vez aí a Patrícia Casa Santa, amiga querida aqui da dona da pousada da Oficina aqui no Bichinho, que sempre abre o espaço lindo aqui da pousada dela, com o piano dela também, né, para poder acontecer essas lives. E agradecendo a vocês aí pela presença, pela escuta, pela disponibilidade e agradecendo a tudo e a todos aí que de alguma forma estão ligados a isso que está acontecendo, né? Nessas lives, esses encontros. Todos aqueles que fazem parte, mesmo que não estejam presentes aqui, que trouxeram uma energia inicial para isso acontecer, também agradeço muito e eles estão sempre presentes aqui. Cada pessoa que me fomentou nesse movimento. Então é isso. Agora vou me despedir de vocês e desejando aí um ótimo final de semana, que é feriado, né? Já começou aí o Corpus Christi, mas com a quarentena, com esse isolamento, não é uma coisa nem que fica tão assim evidente, né? Porque a gente já está mesmo nesse movimento mais parado. Mas
Parado no sentido de, né, das viagens, de ficar zanzando por aí. Então, que seja um bom feriado e que, enfim, a força do Cristo, que vem na simbologia desse feriado, né? Que é a simbologia desse feriado, que isso nos conecte aí realmente com a essência, com aquilo que é essencial para a vida de cada um e para as relações também, né? Então, aquele beijo, forte e caloroso abraço, calor no coração, somente que amanhã é dia dos namorados, né? Mas, enfim, isso não é um jargão também, é só uma simbologia. E para quem está namorando, para quem está com alguém, ótimo. Para quem também não está, namore algo bom, né? Se não for com alguma pessoa, namore algo bom com você mesmo, aquilo que você está de bom aí, enfim. Porque é só namorando consigo mesmo que você vai arrumar um bom namorado, uma boa namorada. E a mesma coisa o casamento, né? É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.